Recebemos aqui na Fiergues, onde nós estamos nessa manhã, em um dos auditórios, um dos tantos, né, Rosane, um dos auditórios da Fiergues, onde acontece um seminário a respeito de transporte e onde está o presidente do SETSERGES, Delmar Albarello. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom recebê-lo aqui neste evento que debate algo que às vezes está invisível para o consumidor, e a gente estava falando aqui há pouco sobre isso, né? A comida que está na mesa, a coisa que está lá na prateleira do mercado, das lojas, da onde ela veio, como ela veio. Vem muito pelas rodovias do Brasil. Quero que o senhor fale um pouquinho para a gente qual é o momento que vive o transporte brasileiro, especialmente o transporte gaúcho. A água, o medicamento, ou seja, todos os produtos giram sobre rodas, né? Então o caminhão, ele está em tudo. Ele faz a primeira milha, faz a última milha, ele interliga portos, aeroportos, ferrovias. Então o caminhão, a gente dá valor a ele quando falta, tipo água e luz. Então é fundamental que a gente analise, e hoje temos um evento aqui com o governo do estado, onde estamos falando de infraestrutura, para melhorar a infraestrutura, porque nós temos legislações, regras absurdas para controlar os veículos na estrada, controlar as empresas, porém não temos infraestrutura, não temos condições para que o motorista tenha uma parada decente, com um local adequado. Geralmente são locais insalubres. Por quê? Porque estamos muitos anos atrasados em relação a outros países, por exemplo. O nosso segmento, hoje no Brasil, entre 65% e 82%, conforme as regiões do país, é transportado por caminhões. Nos Estados Unidos é 28%, né? Nós precisamos melhorar isso, e nós somos favoráveis a ferrovias e melhoria nos portos, principalmente. A hidrovia precisa ser explorada, o Brasil é muito rico nisso, e isso ajudaria muito a facilitar e melhorar a condição de vida, inclusive, dos nossos motoristas, que é um ser humano. O senhor toca num ponto muito importante, porque o que se dizem os economistas, os especialistas, que o caminhão não deveria viajar tão longe. As viagens longas mesmo, que atravessam o país, a carga deveria vir de trem e os caminhões fazerem as viagens mais curtas. Então não é uma concorrência, porque muita gente imagina assim, não, o transportador de cargas não quer saber da hidrovia, não quer saber do trem, porque é um concorrente. Não é para facilitar, como o senhor disse. E o senhor falou de uma coisa muito importante também, que o Erasmo falou agora há pouco neste programa aqui, o Erasmo Batistella, lá de Passo Fundo, que é sobre as más condições das nossas rodovias. Nós temos rodovias com um movimento absurdo de caminhões, inclusive, que não são duplicadas. Vou pegar aqui a 290, perto de nós, com os caminhões de madeira, a 285 lá entre Passo Fundo e Carazinho, aquela região toda, 287, e por aí vai. Então, eu queria que o senhor falasse desse ponto, né, dessa necessidade de se melhorar a infraestrutura, porque isso é custo para as empresas e é custo para o consumidor, no final das contas. Nenhuma dúvida, e completando a primeira fala sua, hoje nós levamos arroz, por exemplo, que é uma commodity, do Rio Grande do Sul para o norte do país, de caminhão, 5.000 quilômetros. Onera demais, por isso que o custo Brasil é muito alto. Então nós não podemos ser contra ferrovias e hidrovias. É insano você transportar arroz, por exemplo, 5.000 quilômetros de caminhão. Isso tem que ser de trem, tem que ser de navio, né? E o caminhão, repetindo, faz a primeira milha e a última milha, né? Aí nós vamos conseguir reduzir o custo. O nosso custo é muito alto comparado com qualquer outro país desenvolvido. E nós temos todas as condições. As rodovias. Nós tivemos aqui no estado essa catástrofe das chuvas e tal, realmente isso atrapalhou muito. Percebemos um governo indo ao encontro
debatendo as necessidades, porém é o cobertor curto, né? Então há uma necessidade muito urgente de investimentos fortes na infraestrutura. Talvez o governo federal pudesse dar uma olhadinha nisso e direcionar um pouquinho mais os investimentos, não só apenas em questões sociais, que são importantes e necessárias, mas também em infraestrutura, porque você resolve o problema social com produtividade. Se você produz, toda obra, desde que seja pronta, ela traz muito crescimento, ela traz muito sucesso. Pode cuidar, qualquer rodovia que acontece, nós temos hoje vários municípios ainda no Rio Grande do Sul que não tem ligação asfáltica. A partir do momento que você faz a ligação asfáltica, muda tudo. O progresso vem. Então a infraestrutura é a base de tudo, inclusive das questões sociais. E de segurança, no caso, também quando se fala das estradas, a gente vê ainda muito acidente com carros, caminhões, ônibus, pelas más condições das rodovias, né? Acho que esse ponto da segurança também deve ser uma das preocupações de vocês. Esse é o custo maior, custo das vidas. Nós perdemos muitas vidas devido à falta de infraestrutura, as rodovias esburacadas e tal. O motorista que às vezes não tem tanto conhecimento daquela rodovia acaba pegando um buraco, coisa parecida, ou vai desviar um buraco, bate em outro carro. E aí vem as tragédias, né? Então a infraestrutura, ela traz e reduz isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O estado de São Paulo, que é gigante, ele tem apenas 40 quilômetros de rodovias administradas pelo DENIT. 40 quilômetros apenas. O restante, tudo é concessão, é concedido. E funciona. Aí o pessoal fala, mas o pedágio é caro. Realmente é caro. Custo da manutenção, né? É, mas o custo de um acidente é maior. Ah, sim. São vidas. A Giane tem pergunta para o senhor. Ela está lá em Passo Fundo, mas tem pergunta para o senhor também. O setor de transporte de cargas tem um desafio também da descarbonização e volta e meia as empresas transportadoras perguntam qual vai ser o combustível do futuro, porque elas precisam inclusive planejar a sua troca de frota. Na avaliação de vocês, do CETSERGS, na sua avaliação, qual vai ser o combustível renovável que vai substituir o fóssil nos caminhões? Olha, bom dia. O gás natural é uma das alternativas já em crescimento bastante grande, mas de novo nós nos barramos na estrutura. Não adianta eu ter um caminhão a gás, aí conforme a região que eu for do país, eu não tenho como reabastecê-lo. Então tem esses gargalos aí que precisam ser administrados. E as tecnologias estão chegando, aliás, mais rápido do que a gente imagina, e a gente precisa desenvolver novas tecnologias e também usar as que existem. O gás natural é uma das grandes alternativas. O gás natural é fóssil, né? Mas e outras opções renováveis, como se fala, hidrogênio, eletricidade, sim, o biogás? Eu me expressei mal. Todo tipo esse tipo de energia, o hidrogênio, etc., hoje está se transformando lixo em energia. Essa energia é importante para nós. Em relação ao trabalho, para a gente fechar o papo com o senhor aqui, eu sei que o senhor tem um ponto a respeito do trabalho, da jornada dos motoristas. Peço que o senhor traga esse ponto para os nossos ouvintes a respeito de ficar parado na estrada, muitas vezes, na beira da estrada para dormir, tem que ficar 11 horas. E como o senhor tem negociado isso para que a lei mude, por exemplo? Desde a lei de 2018, onde foi flexibilizado essas 11 horas, né? E em 2023 o Alexandre de Moraes deu um canetaço e julgou não constitucional essa flexibilização. É a ADI 5322. E de lá até aqui a gente está tentando lutar, mas eu tenho que ser sincero em dizer que o nosso Congresso Nacional não funciona. Eles estão lá mais para buscar
benefícios e emendas e tal, do que resolver isso. Vou para a parte prática. É impossível um motorista ficar parado 11 horas. O motorista é um ser humano. O organismo dele não está preparado para ficar 11 horas parado. E eu nem vou falar da falta de infraestrutura, porque a lei diz que ele, concluindo as 10 horas de viagem, que é 8 mais 2, ele é obrigado a parar aonde estiver. Seja no deserto, onde não tem acostamento, aonde for, no sol, sem a mínima condição para ele poder descansar. E ele é obrigado a ficar 11 horas parado. O que acontece com isso? Ele vai beber, ele vai se drogar talvez, a minoria, mas pode. E o pior, ele sai nervoso ao final das 11 horas e vai tentar tirar no pé, como eles dizem. E aí aumenta os acidentes. Por quê? Porque ele vai querer recuperar o tempo perdido. A bancada gaúcha não ajuda o SETSERGS nesse momento, não é uma parceira para isso, porque a gente tem cobrado muito, né, para outros temas também, que a bancada gaúcha seja mais protagonista. Vocês chegaram a tentar com a bancada? Já tentamos, os avanços são pífios, eu diria, tá? É muito difícil. O político que não ouve as bases, que chega num evento, fica no celular, faz a sua fala e sai, seria a mesma coisa que um médico dar a receita para um paciente sem ouvi-lo. Hoje, felizmente, tem alguns políticos que estão invertendo isso. Estão indo ao encontro da iniciativa privada, estão indo ao encontro dos problemas, para que juntos encontrem a solução. De novo, né? Alô, bancada gaúcha, que ajude nos pleitos do Rio Grande do Sul. Sabemos que são muitos, de diferentes setores, mas que ouçam, né? Que é o que o senhor pede. Presidente do SETSERGS, Delmar. E que não fiquem no celular, eu vou assinar embaixo da sua reclamação. Às vezes a gente vê nos eventos, né? As pessoas vão lá, mas passa o tempo todo no celular, não prestaram atenção em nada do que foi dito. E agradeço, presidente do SETSERGS, Delmar, conversando aqui conosco. Eu só queria fazer um pequeno lembrança sobre as concessões das estradas. Nós somos altamente favoráveis, acabei de citar o exemplo de São Paulo. Uhum. Aqui o lote 2, o senhor é a favor? Somos a favor, porém, vamos com calma. Os valores, e parece que o governo está indo ao encontro, está fazendo aportes, inclusive, para que o valor não fique tão elevado. Tem que ser um valor pagável, porque o retorno que nós temos, acabamos de falar, é em vidas. Menos vidas destroçadas nas estradas. Então, é dar condições dentro de um custo aceitável. Nós somos favoráveis a isso. Presidente, muito obrigada por conversar conosco e pela parceria. Ficamos muito felizes com a confiança do SETSERGS em estar conosco com essa marca forte aqui junto com a Atualidade. Obrigada, bom dia, bom evento para o senhor. Nós estamos muito felizes em recebê-los aqui. Porque o evento está acima do esperado, está maravilhoso. Acho que vamos superar número de pessoas com certeza e números de vendas também, se Deus quiser. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada. Presidente conversando conosco, rápido.